Estamos no ar com mais um episódio do Unimedcast. Eu sou Jailma Barbosa, você é o nosso convidado a participar desse nosso bate-papo, conhecendo mais um pouco dos serviços da Unimed Caruaru. Aqui comigo hoje estou com Thaís Meirelles, que é responsável técnica do Centro de Hemodiálise da Unimed Caruaru. Bem-vinda, Thaís. Obrigada pelo convite, Jailma, mais uma vez, estamos juntas, cobrindo mais uma matéria Unimed. Pois é, que é sua casa, viu? Unimedcast. Thaís, conta um pouco dessa trajetória na Unimed, inclusive você está há muito tempo e à frente, né, desses tratamentos da hemodiálise, sabem dos bastidores, os avanços que a Unimed conquistou, né, com o passar do tempo também. Cheguei na Unimed em 2022, vai estar fazendo 2 anos agora em abril. Fui vivenciar o universo da assistência ao renal agudo, que anteriormente minha trajetória com pacientes renais sempre tinha sido crônica, que é a assistência em clínica de hemodiálise. E aí o serviço foi crescendo, muitos pacientes surgindo, e aí a Unimed viu a necessidade de montar o seu próprio serviço, que já era um projeto deles desde 2019. E com a minha chegada lá, eu pude acompanhar esse processo mais de perto. E aí a gente foi coletando dados, e aí esse serviço realmente surgiu, né? Foi realmente dado o pontapé para poder... Essa clínica hoje, que recentemente inaugurada, né? Tivemos a festividade no dia 22 de dezembro e inauguramos agora com os pacientes a partir do dia 12, né? Com a demanda que inicialmente os que estavam interno, que estavam precisando transitar para uma clínica satélite, que é como é referenciado uma clínica de crônicos. E a partir dessa semana a gente começou a receber os pacientes que estavam sendo assistidos em uma clínica terceirizada. Então, hoje, quando você chega lá no Hospital Unimed Caruaru, você vê mais essa entrega, né? Mais esse serviço sendo ofertado para esses pacientes que necessitam. É uma clínica muito moderna, inclusive, né? Até a questão de ter sido inaugurada agora, então ela traz esse lugar que foi pensado, ampliado, organizado para atender a demanda desses pacientes, né? Que ambientes que dispõe ali naquela clínica? A clínica ela vai dispor do ambiente, tanto do serviço de crônicos, que no caso, a gente, enquanto agudos, a gente ofertava de 4 em 4 pacientes, que a gente tinha 4 equipamentos. Então, a gente aumentou o nosso leque de equipamentos que a gente pode ofertar. Então, na sala, nós vamos, por turno, absorver 10 pacientes. Quando a gente estiver atingindo nossa capacidade, a gente vai ter 60 pacientes que a gente pode atender dentro da rede Unimed. Então, fora a questão do tratamento em si, o diferencial de ter uma clínica dentro de um complexo hospitalar é a facilidade que a gente quer ofertar a esse paciente. Ou seja, ele precisa fazer um exame de raio-x, ele precisa fazer um exame laboratorial que seja fora do período de rotina. Então, a gente tem como direcionar e agendar todos esses processos internamente, sem precisar fazendo com que esse paciente se desloque para outros serviços, ou quando eles vêm de eles geralmente moram em outros domicílios, outras cidades, residem em outras cidades. E aí, quando eles estão dentro da Unimed, fazendo seu tratamento de diálise, os agendamentos que a gente vai propor é tudo naquele dia, que para ele resolver tudo num dia só. Uhum. Fazer seu tratamento, fazer seus exames, caso haja algum tipo de necessidade dentro do que a rede Unimed hospitalar oferece. É sempre pensado no melhor possível para ele, né? Para o menor deslocamento possível, para que ele possa ter essa assistência completa, né? E também é importante lembrar que
esses pacientes são de todas as idades, né? Todas Porque as a idades. gente já entra em um grande problema que se chama esse alerta, né? Essa prevenção que a gente tem que fazer para não chegar a ser Um um paciente paciente, renal. né? Renal. É, hoje, quanto esses pacientes você falou aí, que a clínica já começou a atender, qual a média de idade assim que vocês têm? Ou não dá para mensurar? Dá para mensurar sim. Não tem idade, né? As pessoas às vezes acham que só pessoas idosas que entram em hemodiálise, mas temos pacientes muito jovens entrando. Maioria deles não são de doenças primárias, né? Que nascem com algum problema congênito. E tem a hipertensão silenciosa, a diabetes também e paciente de 13 anos, os pacientes mais novos que eu já atendi foram com 13 anos, né, dentro da minha realidade por onde eu passei pelos serviços. E agora recentemente na Unimed tivemos também um atendimento de hemodiálise para paciente pediátrico. Então realmente não tem idade. É uma doença que a cada ano as estatísticas aumentam, né? É um alerta para a sociedade. Há muito o que esclarecer para a sociedade, para eles entenderem o que é que ocasiona essa entrada, as doenças que eles, mesmo que eles possuam, eles podem fazer um controle efetivo para não vir a fazer ser um futuro paciente de hemodiálise. Então, há muitos pacientes que hoje estão justamente porque não sabem dos riscos e às vezes eles também não têm culpa porque, por exemplo, uma hipertensão silenciosa que vai danificando a função renal e quando você às vezes chega com sintomas numa emergência, você já é deparado com a entrada em tratamento. Tanto que no Dia Mundial do Rim, né, vocês fazem questão de alertar, conversar, ir para a mídia para falar sobre o assunto, inclusive receber os próprios colaboradores do hospital, para que em casa também seja exemplo, né? Que eles Verdade. também possam ter essas orientações do risco que é não se cuidar. Né? Verdade. Na primeira campanha que fizemos o ano passado, em 2023, o foco foi alertar os nossos colaboradores para esse despertar, né? Que a gente presta esses cuidados de saúde, mas muitas vezes a gente não pratica o autocuidado conosco, a gente vai deixando passar. E estar muito atento ali, a cuidar do outro pelo trabalho que se E está ali, né, muitas vezes cumprindo é e aquele se ditado, esquece, né? né? Faça o que eu digo, mas Não não faço o faça que o eu que eu faço. faço. Então, a gente que às vezes é da saúde, acontece muito isso de você vai deixando, não só doença renal, mas qualquer outra. E aí, assim, para aquele autocuidado com a saúde também, não é só com a questão estética, é um conjunto em geral. O autocuidado desde uma alimentação saudável, práticas de exercícios, você também sentir o amor próprio, porque é um conjunto, né, que se a gente não se autocuida, se autoama, então pode refletir no processo de doença. É praticar esse amor diário, né? Eu tenho falado muito assim sobre, no meu dia a dia, na minha vida, sobre o estado de presença. Eu comecei a colocar isso como meta diária e aí é onde eu, né, pessoalmente falando, comecei a me cuidar mais. Ou seja, de manhã, na hora que eu estou bebendo uma água, eu sei o benefício que essa água me faz. Então, eu bebo essa água com consciência. Sempre uma garrafinha ali para ir me hidratando. Principalmente depois que eu soube que existe a diferença entre a uva e a uva passa a hidratação. Eu peguei isso como mantra para a vida. E assim eu tenho seguido, assim, tentando sempre me hidratar. E, e vejo que hoje, se a gente começa a praticar as coisas consciente do que está fazendo, a gente vai entender que isso é amor próprio, né? Verdade.
o se cuidar hoje é porque lá na frente, quando você, né, que não é imediatamente, muitas vezes, que você vai sentir o peso de não ter esse cuidado, né? Verdade. Lá na Lá na frente. frente chega a Muitas vezes fatura. quando chega, a fatura chega, às vezes que você está tão despreparado, sem o dinheiro para pagar, né? Verdade. Você falou nessa questão de, tipo, valorizar um simples beber de água de manhã. Quando a gente acompanha um paciente renal, na verdade, talvez eles não enxerguem isso, mas a gente aprende muito com eles. Eu já tive uma paciente de Recife, que aí uma coisa que para nós é fisiológico, principalmente mulher, quando a gente está em algum lugar público, às vezes o simples fato de fazer uma necessidade fisiológica, como fazer xixi, às vezes irrita a gente. Uhum. E no momento eu nunca esqueci esse fato, foi no momento de uma visita de enfermagem que eu estava fazendo, foi num serviço que eu trabalhava em Recife. E ela disse: Thaís, eu tive um sonho tão bom. Hoje ela é transplantada, graças a Deus. E aí ela disse: eu tive um sonho tão bom. Eu disse: qual foi o sonho? Aí ela disse: sonhei fazendo xixi. E foi tão real. Então, uma coisa que pra gente às vezes irrita é um sonho para alguns. Então, esses pacientes, eu sei que o que a gente pede de diminuição de ingesta de líquido é muito difícil, mas para eles torna-se uma realidade quase que obrigatória. Eu sei que eles não cumprem a maioria das vezes, mas assim, o que está ao nosso alcance, e às vezes até a gente mesmo não gosta de beber água, para eles é uma coisa proibida. Então, é a gente realmente valorizar esses pequenos detalhes, que enquanto a gente pode, a gente não valoriza, e quando a gente perde, aí talvez seja tarde demais. Muitas vezes a gente só aprende na dor, né? E a gente tem que parar de ser assim, né? Tem que parar de generalizando, mas eu sei que isso não é, né? Não é todo mundo, mas muitas vezes é preciso esperar uma dor para poder você estar atento a isso. Eu vou dizer um outro exemplo que esse é pessoal. Valorizar o ato de respirar. Que isso é tão... Se a gente está vivo é porque a gente está respirando. Verdade. Aí vem uma Covid. Aí te coloca naquela condição de só respira porque tá um tubo de oxigênio ali do seu lado. Então, não ter esse ar, né, essa força para respirar, me fez, particularmente, valorizar o respirar aqui como a gente está. Livre e natural, sem aparelhos, sabe? São lições que a gente vai tendo que vai nos ensinando a valorizar cada detalhe. Verdade. E o paciente renal, ele vem de um ensinamento diário, porque são os avanços, né? As conquistas. Um dia eu cheguei lá para visitar e a gente teve a oportunidade de trocar uma ideia, né, com o paciente que lá estava. Então você vai conversando assim, vai dizendo: meu Deus, essa pessoa vai ficar tantas horas do seu dia aqui, tantas vezes por semana aqui. Tomando um sopro de vida para passar mais uns dias e depois volta para cá, para tomar mais esse sopro de vida, né? Queria que você explicasse, porque nem todo mundo sabe como é que funciona. Como é que é essa rotina de um paciente que chega lá para fazer o acompanhamento da hemodiálise? O paciente renal crônico, ele tem uma regularidade. O normal geralmente são 3 vezes na semana, com duração de 4 horas cada sessão. Às vezes tem algumas exceções, dependendo da característica clínica do paciente. Mas o padrão mesmo são 3 vezes na semana, 4 horas. Então, é realmente, como você falou, é um fôlego de vida, né? E eu sempre também digo a eles uma coisa, Jailma, porque quando eles entram em hemodiálise, aqueles novatos, tem a fase de aceitação. E aí eu sempre digo uma coisa ao meu paciente, que ele olhe para a máquina como aliada, porque se continuam vivendo hoje, é graças a ela. Então, assim, o ser humano, ele teve inteligência e cada
ano que passa, esse equipamento é aprimorado. As tecnologias vão melhorando. A segurança no tratamento também é maior. Então, assim, de certa forma, eles são muito privados de viagens, né? É porque é um tratamento regular. Que se eles faltam, que o período maior que pode ficar sem hemodiálise são 2 dias, que é justamente o final de semana. Vai ter os grupos que fazem na segunda, quarta e sexta, e vai ter o grupo que vai fazer na terça, quinta e sábado. Então, o que faz até a sexta vai ter intervalo do sábado e do domingo, e o que vai até o sábado vai ter o intervalo do domingo e da segunda. Ah, mas esses pacientes quiserem viajar para outro estado, a gente vai ter que regularizar uma clínica nesse outro estado para esse paciente continuar fazendo seu tratamento. Aí a gente chama isso de diálise de trânsito, né? Que a gente intermedia. Mesmo que o usuário lá, o plano dele não seja aceito, se ele não se opor, a gente pode tentar uma vaga de uma clínica de SUS. E aí a gente tem que fazer esses contatos para esse paciente não interromper essa rotina de tratamento. Realmente restringe muito a vida deles, né? Mas é necessário. Para continuar vivendo é necessário estar com essa regularidade, né? Por isso que é uma terapia renal substitutiva contínua, né? Então, essa regularidade tem que ser seguida por eles, primeiro por aceitação, e as faltas acarretam risco para a própria vida deles. Até porque, explica para quem está nos assistindo, o que procedimento é esse? Que a gente já vai falando numa linguagem mais acelerada, né? Na máquina. Mas o que é que ele faz nessas 4 horas ali? A máquina de hemodiálise ela vai exercer 2 funções. A função de filtragem do sangue e drenar o que eles retêm de líquido no organismo. Então, ela vai exercer essas 2 funções. Durante essas 4 horas, vai ter um sistema que vai ser tipo um filtro, que pode ser chamado também do rim artificial. E esse sangue, ele fica saindo e entrando no paciente por um acesso vascular, né? Seja ele provisório, que é o catéter simples, ou de longa permanência, que é o permiquete, e tem a fístula, que não é nenhum dispositivo artificial. É uma veia conectada a uma artéria, que aí, no tempo certo, a gente pode puncionar com uma agulha e depois esse paciente sai sem dispositivo nenhum. Faz o tratamento, é puncionado e após sua saída do tratamento, sai sem nenhum dispositivo. É o melhor acesso para o paciente. Então, durante essas 4 horas, esse é uma circulação extracorpórea, né? Para nós, enquanto lidamos com essa assistência, parece uma coisa simples, mas é uma circulação extracorpórea, é um tratamento de alta complexidade, se torna rotina para nós, mas assim, é um tratamento muito sério e necessário. Então, eles vão fazer a filtragem do sangue, o que é que tem nesse sangue deles que não tem no da gente que está com um rim saudável? A gente consegue eliminar essas toxinas que são sódio, potássio, a gente consegue eliminar o excesso na nossa urina. E os que urinam, que fazem hemodiálise e ainda urinam, eles se urinam é só água. Não sai esses excessos dessas taxas. Então, essas taxas retidas no organismo são nocivas e podem ocasionar tanto parada cardíaca, como por conta do potássio alto, que aí, como esse potássio alto tem tanto no sangue, tem esse componente, como também a gente ingere dos alimentos. Então, tudo que eles ingerem, principalmente aqueles que não tem nenhuma funçãozinha renal, tudo é retido. Então, se o nosso rins, ele filtra o nosso sangue 24 horas por dia, o renal crônico, ele dosa esse sangue, ele filtra esse sangue em 3 parcelas de 4 horas.
Ou seja, enquanto o nosso trabalha 24 horas por dia, semanalmente, a máquina vai fazer a função de 12 horas. E aí eles têm. Eles acabam urinando, mas só água, Os que urinam, praticamente. os que urinam, eles só é o líquido. Eles não conseguem excretar esse excesso dessas toxinas. E em que momento que, assim, o paciente renal, ele tem alta dessa máquina ou uma vez que entra para filtragem do sangue, isso é para sempre, assim? Se ele for crônico, ele é dependente da máquina. Se ele foi acometido por uma doença renal aguda que ocasionou essa entrada, há chances de recuperação. E como é que a gente avalia isso? Através dos exames laboratoriais. Então, se o nefrologista e a equipe assistencial observar que nos exames de sangue, ureia, creatinina, potássio, sódio e outros elementos que são solicitados no exame laboratorial, se a gente observar que o paciente faz 3 dias que não foi prescrito para entrar e a creatinina, que é o principal marcador, se manteve baixa. Então, aí o nefrologista e aí a equipe de enfermagem, o nefrologista ele vai queimar essas sessões para observar e antes mesmo dele fazer a próxima sessão, colher exames antes. Para quê? Vamos supor que ele deixou o paciente 5 dias sem diálise e do jeito que estava baixa, quando foi observado, se manteve. Então, esse paciente ele tem uma tendência a melhorar. Agora, uma vez que ele realmente foi diagnosticado como crônico, né, após 3 meses, essas chances de recuperação vai diminuindo. E aí, se caso recuperou, aí vai ser acompanhado por um tratamento conservador. Aí, o que é isso? É acompanhar com o médico nefrologista, que é bom também falar que nefrologista é o médico que cuida dos rins e urologia cuida do sistema urinário, porque a população confunde muito isso. Então, assim, uma vez que recuperou essa função renal, é porque ele era agudo, mas aí uma vez a função renal tocada, esse paciente ele tem que ficar sendo acompanhado. É como se um paciente da oncologia teve alta da quimioterapia ou rádio, mas não tem a regularidade de acompanhamento. Então, esses acompanhamentos depois eles se alargam. Mas aí o monitoramento tem que ser permanente, até para ou evitar uma entrada permanente, ou realmente um conservador que o paciente segue à risca, ele nunca mais entrar em tratamento. E o crônico não, ele realmente é dependente. Só o que vai fazer sair, tirar ele da máquina, é se ele tiver também condições para o transplante. É essa questão que eu já ia abordar agora do transplante. Em que momento que ele vai fazer parte dessa indicação para o paciente? O paciente hoje não tem mais idade, né? É a questão de avaliação se ele tem condições de entrar em lista de transplante. Mas aí como é que acontece esse processo para o paciente ficar ativo em lista? O paciente deu entrada na clínica, então a gente referencia ele para a primeira consulta e aí temos serviços aqui na área de Pernambuco que realizam o transplante. O nosso centro de referência da Unimed, a gente encaminha para o Hospital Português. Mas se o paciente ele quiser outro centro transplantador de referência, é uma escolha dele. A gente geralmente referencia para esse que eu citei, mas aí se caso o paciente queira ir para outra rede pública, porque é tudo 100% SUS, mesmo o português sendo, ele é misto, né? Ele é privado e ele é público. E aí tem outros serviços lá em Recife que realizam o transplante. E aí fica realmente a cargo, mas geralmente eles acatam a sugestão do centro de referência. E aí passam por uma bateria de exames, colhe o exame que é o que realmente determina
a questão de conseguir ser transplantado de fato, que é o HLA, que é o exame de histocompatibilidade, que transplante as pessoas têm a noção que é uma fila, que tem uma numeração. E é a questão de compatibilidade genética, né? Um paciente ele pode estar inscrito há vários anos e, de repente, um que foi inscrito há um mês ser contemplado. Porque aquele órgão que chegou, a compatibilidade dele era para aquele paciente que foi recentemente inscrito. E aí não tem uma numeração, não tem uma fila. É a questão de compatibilidade genética. Então, quando ele tem esse exame genético no laboratório de histocompatibilidade, esse paciente ele se torna ativo em lista. E aí a clínica ele só fica alimentando trimestralmente a soroteca, que é outro exame que a gente envia de 3 em 3 meses. E aí esse paciente, a qualquer hora, ele pode receber a ligação sendo contemplado com um transplante. Salientando que transplante também é tratamento, sendo que é um tratamento que vai dar liberdade ao paciente. Liberdade de quê? Liberdade de viajar, liberdade para trabalhar, liberdade para ingerir líquidos, que eles têm a restrição enquanto estão na hemodiálise, a liberdade de alimentos, que também é muito restrito enquanto fazem o tratamento. Então, é uma liberdade que, assim que adquirida, eu acho que o paciente ele tem que ter a responsabilidade de cuidar bem desse órgão que ele recebeu, seja de um doador aparentado, ou seja de alguém que se foi e deixou esse órgão para 2 pessoas, porque geralmente quando é de doador cadáver, cada transplantado recebe apenas um rim. Que aí ele vai conseguir dar esse suporte, né? Mesmo sendo apenas um, se for de um doador cadáver, 2 pessoas são contempladas. Com cada rim vai para uma pessoa que tiver aquelas características genéticas, justamente para o risco de rejeição ser menor. Uma vez transplantado, eles vão fazer uso de medicações que no início começam com a dosagem maior. Que é um corpo, é um órgão estranho ali, né? É um corpo estranho. Então, ele tem que estar imunodeprimido para poder ele não rejeitar aquele órgão. Então, as medicações imunossupressoras vão fazer isso, vão começar numa dosagem maior, isso é a equipe do pós-transplante, que vão ajustando e esse paciente ele vai fazer esse acompanhamento regularmente. E essa realidade de transplante, lá na Unimed, assim, como é que tem sido? Muita gente tem sido nessa lista, né? Tem sido contemplada, beneficiada, assim, por estar apta. Como é que a realidade, né? Antes mesmo de a gente abrir o serviço, como eu participava dos bastidores da organização até o serviço nascer, junto com a equipe multi, eu já tinha criado, né? Eu tinha essa experiência com transplante do outro serviço que eu montei, e aí eu já fui criando o caminho para quando esse momento de clínica chegasse, que é nesse momento que a gente precisa já ter todo o percurso criado. Já tinha a autorização, a aceitação, na verdade, do Centro Transplantador do Português, aceitar o serviço Unimed, então eu já tinha esse caminho. Nós já temos o acesso ao Sistema Nacional do Transplante, a Unimed Caruaru. Então, a gente já pode ofertar esse paciente que hoje está em máquina, essa continuidade. E, principalmente, esses que estão migrando para a gente, eles já têm um histórico da clínica anterior. Então, a gente não pode interromper. Então, esse caminho já está criado e a gente já está informando a rede do Centro de Referência Transplantador que esses pacientes eles não se encontram na clínica terceirizada, e sim agora conosco na Unimed. Unimed sempre tentando avançar o máximo possível para que os pacientes tenham, né, a gente queria
promover a cura, né, na verdade, né? Mas em alguns casos, mas que tem que ser paliativo, mas proporcionar dentro daquilo ali uma qualidade de Verdade. serviço e de vida, se possível, né? E vocês são muito parceiros dos pacientes, né? Praticamente, assim, por essa convivência, 4 horas, 3 vezes por semana, A gente sabe a vida de conhece, todo mundo. sabe, sabe. É uma continuidade, né? Diferente de outro tipo de assistência que, às vezes, ou de uma clínica médica, está internado, aí você convive por um período e aí depois você perde o contato. Não, ali é uma continuidade. A gente só perde o contato quando realmente transplantam, que depois nem aparecem mais. Isso é natural. Todo canto que eu passei, que Porque todo mundo quer se livrar, né? quer se Quer se livrar, ver não passa longe. nem na calçada do hospital. Então, mas assim, é uma continuidade, é uma rede de convivência. É impossível e é realmente uma troca, né? Que você aprende muito com eles. E um paciente bem idosinho que você pensa assim, mas meu Deus, aí é que querem viver. Você é muita história de vida e você vê que realmente não tem classe social, não tem idade. E aí vocês, todo mundo pode observar, quem convive com eles, que é, é sofrido, mas ao mesmo tempo é uma força, uma garra de viver. E assim, torna-se um exemplo para nós que somos saudáveis, para a gente valorizar cada detalhe da vida. É, Cada coisa que a gente tem liberdade e que infelizmente eles pedem, ficam limitados. é. E por mais que a gente veja hoje aquele conforto de clínica, né? À disposição deles, de certa maneira ninguém quer estar tendo que ir ali, né? Naquele. Ter que passar por aquele processo de, a partir de então, ali a extensão da sua casa, né? Que acaba sendo a realidade deles. A realidade deles. Para não se chegar numa realidade assim, nisso de prevenção. Eu vi que lá no dia do Mundial do Rim, a prevenção era meio que falar, alertar, né, sobre isso e também fazer alguns exames, né, ou indicava para alguns exames. O exame de creatinina é o principal marcador. Até 1,2 é um exame de sangue que você está com sua função renal preservada. O clearance de creatinina também, que é aquele que você mensura a urina de 24 horas, também é um bom exame para se identificar. A grande questão é a população ela não se atenta que, por exemplo, uma diabetes e uma hipertensão podem levar. Então, há muito ainda a atenção primária, na verdade, porque quando chega ali, naquela ponta, é porque na atenção primária, a nível de SUS, a gente fala de postos, não se pregou essa prevenção, né? E na rede privada, o paciente, quando chega, às vezes, em determinadas especialidades médicas, também não a alertam para essas questões que, às vezes, o paciente tem históricos familiares, e aí, tipo, não se atentam para o autocuidado. Mas a campanha desse ano foi apontando o exame de creatinina. É barato, é simples, é um exame de sangue, a pessoa que tiver o convênio faz pelo convênio e se você for fazer particular, no máximo R$ 20 um exame desse. Então, você pode ter um start se esse exame der alterado e, eita, eu vou procurar um profissional para me acompanhar, porque muitas coisas são preveníveis. Alguns realmente pagam para ver, mas tem outros que poderiam prevenir se tivessem esse start antecipado. E você falou de mensurar a urina, né? Um dia você até me orientou como era que fazia isso, que eu queria fazer com meu Com pai, seu né? pai. Explica para quem está em casa essa observação a ser feita. O clearance de creatinina vai ser mensurado, né? Esse resultado vai ser dado através desse exame da urina de 24 horas. Aí cada laboratório vai explicar o formato de condicionamento, se vai desprezar o primeiro jato.
a primeira, da segunda urina, até que horas, eles vão dar as orientações até de asseio, tudo. Então, esse exame também vai complementar, né? Fora o exame também de ultrassom, a imagem dos rins, a ultrassom das rins e vias urinárias também complementa o diagnóstico, né? Uma vez que essa tríade der algum problema, então, por que não fazer uma consulta com o nefrologista? Então, é uma especialidade médica pouco conhecida. Pouco procurada, né? Pouco procurada. Pouco Até conhecida também. Até como assessora de imprensa da Unimed, por exemplo, são poucas vezes que me pedem, que a imprensa solicita, um médico nefrologista para uma entrevista. Porque confundem muito a função do urologista com o nefrologista. E são partes distintas. E essa especialidade é aquela que está ali na realidade da diálise, né? Na realidade dos... Mas ela também atua na prevenção. O problema é, o pessoal só procura o nefrologista quando tá no fim já, né? quando já está entrando. Então, o ideal era procurar essa especialidade para olhar se está tudo bem. Olha, doutor, nesse caso. Mas ninguém se preocupa com os rins. Não é feito como a gente, mulher, procura o gineco com regularidade anualmente, né? Faz nossos exames, os homens, os urologistas e aí por diante, né? Mas não é uma categoria, só se procura quando acontece alguma coisa e quando é indicado esse profissional. É muito forte isso, assim, a gente vê a potência daquele profissional, o quanto ele pode nos ajudar a ter longevidade, né? Qualidade de vida, mais tempo de vida, evitar estar em... Eu não quero ser uma idosa que vive no hospital, não, só trabalhando. Então, viajando. Assim, né? Então, aí você vai evitando, né? Muitas vezes, muita gente coloca esses bloqueios, essas barreiras, essas desculpas, né? Para procurar assistência, para procurar atendimento. Muita gente até que tem plano de saúde também evita, para procurar só o curativo, o paliativo, né? E não a prevenção. Sempre é o melhor. Para qualquer coisa, né? É se prevenir. Já diz aquele velho ditado, né? Prevenir melhor do que remediar. Aí a gente tem que realmente valorizar isso, é a prevenção, seja em qualquer área. Não estou só falando da questão de renal, porque uma vez você está ali, você tem... Aí é o que eu digo a eles. Viva o tratamento, veja a máquina como aliada, voltando a esse assunto, mas que existe vida após o tratamento. Eles têm que conciliar essa nova realidade da melhor forma possível. Se puder continuar trabalhando, continua, né? Porque tem muitos jovens hoje em dia, e eu tenho pacientes que trabalham, preferem até o terceiro turno justamente porque tem uma rotina de trabalho e vida que segue. Então tem que ser isso, é como aquele ditado, mente ociosa, oficina do diabo. Então tem que manter ocupado. Isso é para tudo, porque se a gente adoece aqui, aí realmente a gente se entrega. O poder da mente é impressionante, né? Verdade. Para a vida, o poder da mente. E é isso, é abrir a mente, então, quem está nos acompanhando, assim, é abrir a mente para que você tenha como a sua palavra-chave em relação à saúde, a prevenção. A prevenção é para tudo. Para tudo. Para tudo. Porque a gente fala que é tão linda a clínica, mas se você querer passar só para conhecer, só para dar um oi a Thaís. Oi, Thaís, vim te conhecer. Ninguém quer. Mas então, só para isso. É se cuidar para tudo, né? Porque quando se chega ali, que tem pacientes que chegam ali, quando pegam de surpresa. Mas tem uns que sabem que podem chegar ali e aí pagam realmente para ver. Então, depois que a conta chega, é um preço alto. Muito alto. Hoje, quem são os nefrologistas que estão lá que atendem lá na clínica? Estamos com 5 nefrologistas,
Dr. Oscar, que é o responsável técnico da clínica, Dr. Bertrand Cariri, doutora Wilna Lola, Dr. Ricardo Maranhão e Dr. Júlio. Então, os 5, eles estão compondo a equipe de nefrologista. Também estamos tendo o diferencial da primeira clínica aqui do Agreste de Pernambuco a oferecer o serviço de fisioterapia intradialítica durante eles realizando o tratamento. A gente tem esse fisioterapeuta fazendo atividades com esses pacientes durante o tratamento. Nossa, e eles estão amando. Como é que acaba sendo esse... que são as 4 horas, a gente imaginou aqui, 4 horas você ali... Não, parado tem uns que optam dormir, mas agora eles só podem dormir depois da físio. Né? Tem outros que gostam de leitura, tem outros que gostam de assistir, mas aí agora, na rotina dessas 4 horas, seja lá o que eles gostam de fazer, né? Eles vão ter agora a fisioterapia, é muito importante, é um diferencial. Fisioterapia tem contribuído muito como aliada, como parceira de diversas outros processos, até procedimentos cirúrgicos, enfim. Eu já tive essas conversas de bastidores assim, que os médicos agora solicitam mesmo, porque adianta, né, e apoia o trabalho deles, né, e o avanço, a cura do tratamento ali daquele paciente. E essa atividade durante a sessão de hemodiálise, você vê que realmente eles ficam satisfeitos, né? E se divertem. Porque paciente de hemodiálise, quando você faz alguma atividade que é diferente daquela rotina deles, eles amam. Esquecem até de passar mal. Então tem os 5, os nefrologistas, né? 5. Quem mais tem? Tá, aí agora o caso tem fisioterapia também, né? Serviço social, exclusivo da hemodiálise, psicóloga também, a parte de nutricionista, aí tem a parte do químico, né, que é Manuel, que acompanha toda a parte de tratamento da água, tem o técnico que fica em conjunto com ele. Deixa eu ver mais. Ganhei 2 enfermeiras, né, que estão me ajudando nesse processo do cuidar, né? Elas estão mais na assistência, eu estou mais na burocracia, mas eu amo também a assistência. Tainá e Leiliane vieram também para somar, né, essa assistência. E ganhei também a minha equipe aumentou, que era pequenininha, e agora estou com uma equipe maior. E todos qualificados. Estou muito satisfeita com esse serviço que começou realmente a fluir há mais ou menos 12 dias, mas assim está sendo muito prazeroso. E os pacientes estão amando também, né? Estão amando. Eu passei hoje lá e eles saem sorrindo, felizes. Estão amando mesmo. Que coisa assim, boa. Eles... E assim... Todos, a maioria são de cidades longe, né? E vem, como a sala também, são 10 por turno. Cada vez que a sala assistencial é com um número menor de máquinas, então aquela assistência ela é mais individualizada. O aconchego, o acolhimento, ele termina sendo mais individualizado. Quanto maior o serviço, mais diluída fica essa assistência. Então, eles estão se sentindo... Eles vieram de um universo maior e aí eles estão se sentindo mais acolhidos por conta que é diferente ter um percentual bem maior e a atenção ser do mesmo jeito que são para 10. Então, eles estão se sentindo bem mais seguros, eles estão gostando da assistência porque é mais pequenininho, é mais... E estão se conhecendo. Mais intimista, né? Mais intimista. Então, assim, que bom. A proposta desse nosso bate-papo hoje era, de fato, saber, conhecer um pouco mais desse universo, né? De como está a clínica. Vamos marcar um outro bate-papo também para trazer os profissionais, né, os demais, a equipe multi, para eles falarem aquela realidade de bastidores dele, da nutrição, da física, os médicos, enfim, também, que é super importante a gente ampliar, né, esse assunto e ouvir um pouco mais dessas experiências
de hemodiálise, né? Mas foi muito bom a gente conversar hoje e já apresentar, já falar para você que está aí que existe esse serviço tirindo, pulsando lá na Unimed, né? Pulsando. E assim, quem quiser conhecer o serviço, estamos de portas abertas. Serão muito bem-vindos, né? Espero que sejam visitantes apenas para conhecer o serviço. Visitas técnicas e curiosas para ver como é que funciona. Mas se for para ser um paciente, também vai ser muito bem-vindo e orientado para você conviver com essa realidade da melhor forma. E a mensagem principal que a gente deixa para você é prevenção. Previna-se. Previna-se. Para tudo. Para tudo. Previna-se. Tá, e você sabe que eu adoro conversar com você, né? Mais uma entrevista. Mais uma entrevista que eu digo sempre, nunca é uma entrevista, é um bate-papo, é uma conversa. Sempre aprendo muito contigo. E que bom que eu vi o seu sonho se realizando ali dentro da Unimed, né? Vi desde daquela sala, né? Onde era mais restrito, né? Passei na enfermaria, né? Praticamente assim. E hoje ver aquela clínica tão bonita e vocês com tanta garra, com tanta vontade de fazer acontecer. Verdade. E já está acontecendo, né? Boa sorte a todos. Leve meu abraço. Vamos agradecer também a Dr. Felipe, né? Que é o diretor. Dr. Felipe, que, tipo, junto com você, estou aqui, né? E aí, Natália também, que também foi uma das idealizadoras desse serviço, junto com a doutora Roberta, né? Que batalhou muito por esse serviço próprio. Tá guerreira ali, né? Tá sempre para esse serviço próprio, de fato, nascer. Coisa boa. No próximo bate-papo a gente vai reunir uma galera de peso a mais aqui para a gente trazer ainda mais detalhes, né? Doutor Felipe, todo mundo já conhece, que já esteve aqui. Doutora Roberta também já esteve aqui. Falta Natália. Acho que Natália está devendo visita ainda no Unimedcast. Mas, aos poucos, vocês vão se familiarizando com essa turma e vendo as pessoas que estão por trás do Hospital Unimed Caruaru e da instituição como um todo, né? Obrigada mais uma vez, Thaís. Muito obrigada pelo convite. A Unimed é sua, a Unimedcast também. Fique à vontade sempre. Gente, obrigada a você pela companhia. Então, maratona dos nossos podcasts. Conhece mais um pouquinho sobre a Unimed Caruaru nas redes sociais, no Instagram, no canal no YouTube. E fica acompanhando aqui o podcast que você vai conhecer muita gente bacana e muito mais sobre os diversos serviços que a Unimed oferece para você. Muito bom estar sempre com você e a gente se encontra no próximo episódio. Até lá!